Em Itajaí, uma situação está gerando grande repercussão nas redes sociais. É que vídeos mostram um jovem andando nas ruas da cidade vestindo apenas roupas íntimas. Ele abordava mulheres e estava sendo acusado, gente, de importunação sexual. Aí a família dele fez um apelo na internet pedindo para que não o agredissem porque ele sofre de um transtorno mental. Bom, ele retornou para casa, em que ele morava sozinho, isso foi ontem no fim da tarde, e agora já está com os familiares. Ao ser atendido pelo Centro de Atenção Psicossocial, ele foi diagnosticado com esquizofrenia grave. É um caso muito delicado. A situação talvez fosse caracterizada, como um atentado ao pudor e importunação sexual, mas a pessoa responsável apresenta um transtorno mental. É por isso que, em função dessa situação toda delicada e até da repercussão desse caso, a gente vai conversar agora com a psiquiatra Deise Mendes Porto, que ela é presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Doutora, como é que a justiça pode proceder num caso como esse, né? Um caso muito delicado e que, inclusive, na internet já havia um certo julgamento, né? Até um risco para a vida dessa pessoa. E a gente vê casos assim por todo o Brasil. Como proceder numa situação como essa, hein? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Boa tarde, Luan. Muito obrigada. É uma situação muito delicada e, infelizmente, mais recorrente do que a gente gostaria. É muito comum que portadores de transtornos mentais, em crises agudas, sem tratamento, sem um suporte adequado, acabem se expondo socialmente, como aconteceu aí, né? Eles acabam se expondo social e moralmente por não terem noção do que é certo e errado nesse momento de crise. Isso aconteceu com esse jovem, isso já aconteceu muitas vezes em outras cidades, e hoje em dia, com a questão da internet, isso circula muito rapidamente, e essa exposição é ainda maior. Então, é importante que as pessoas saibam que esse caso é triste, esse garoto já foi exposto, né, quando ele sair dessa crise, que ele talvez se encontre pelo que foi divulgado pelo Centro de Atenção Psicossocial, ele vai ter que lidar com essa exposição, e o que é colocado na internet não sai mais. É importante que as pessoas tenham essa conscientização antes de divulgar vídeos assim, antes de repassar nos grupos para colegas e antes de realizar algum julgamento moral ou até de tomar atitudes mais graves, como agressão, que muitas pessoas leigas julgariam como uma situação em que esse jovem pode ter escolha e estaria importunando, né, a sociedade, e aí ele poderia ter sofrido agressões graves e isso seria uma consequência muito ruim para ele. A gente entende que a população leiga pode não entender e achar que é algo socialmente inaceitável, e a gente sabe que isso é um incômodo para a sociedade, mas a sociedade precisa vê-lo como uma pessoa com um transtorno mental. Nesse caso, não é todo caso que vai ter alguma exposição assim, sexual que tem um transtorno mental, mas nesse caso, se foi diagnosticado, é importante que a sociedade saiba que ele é tão vítima quanto as pessoas que tiveram essa exposição aí à figura dele, essa exposição sexual, né? Doutora, a gente tem inclusive outras informações sobre o caso desse jovem. De acordo com o que foi relatado pela família, ele perdeu o pai quando criança, a mãe de criação faleceu há alguns anos e o seu avô, que era a pessoa mais próxima dele, também veio a óbito, a avó inclusive. A mãe biológica do rapaz possui o diagnóstico de esquizofrenia e está internada, mas a prima do jovem relatou que ele nunca teve esse comportamento antes. Doutora, é possível que ele tenha, depois de uma certa idade, desenvolvido esse transtorno? Sim, é um transtorno. A gente não pode, eu não posso diagnosticá-lo, né? Saber o que se trata nesse caso apenas pelas imagens, mas pelo que é dito e pelo que é falado, assim, é possível, nesses casos, sim, o início de um quadro agudo de esquizofrenia depois dos 20 anos. É o comum, é no fim da adolescência, início da vida adulta, é a idade mais comum em homens, ainda que antes não se apresentassem, não se observassem sinais. Mas pode ser que ele já tivesse algumas alterações leves e por não ter um suporte social tão grande, né, estava sozinho, não tivesse sido percebido, e agora sim, abrindo esse quadro agudo,
E na esquizofrenia, num surto agudo, é importante que as pessoas entendam que quem está doente não tem juízo crítico de realidade, pode perder a noção do que é certo e do que é errado, pode estar sendo guiado pelos delírios, que são os pensamentos distorcidos que acontecem nessa doença, e até tendo atitudes em decorrência das alucinações auditivas, das vozes que essa pessoa ouve que mandam elas fazerem coisas. Então, as pessoas acabam tendo atitudes e comportamentos que, para quem está de fora, são muito difíceis de compreender, porque ela realmente está com o seu pensamento, com a sua capacidade de juízo crítico, com a sua capacidade de discernir o que é certo e errado, muito prejudicada. Doutora, a gente sabe, já viu diversos casos nacionais onde pessoas com transtorno mental acabam cometendo crimes e são julgadas por esses atos. Mas elas depois são encaminhadas para hospitais de custódia, né? Qual que é a orientação para familiares que têm alguma pessoa na família com algum tipo de transtorno mental, que procure esse atendimento na rede pública? A rede pública faz esse tipo de acompanhamento? Sim, é importante que as famílias tomem atitudes até antes que aconteçam casos como esse. Não só a família, a sociedade, né? Nós, como sociedade, precisamos cobrar das autoridades que nós tenhamos uma rede de saúde mental efetiva. As pessoas não valorizam tanto a importância da psiquiatria, do tratamento psiquiátrico, e quando um caso desse vem à mídia, é importante que a gente ressalte. Talvez esse jovem com acompanhamento e com tratamento não tivesse sofrido essa exposição toda e não tivesse também exposto a outras pessoas. Então, antes de que aconteça algo assim, é importante que as famílias procurem. Isso existe atendimento na saúde pública, mas precisa melhorar muito. Nem sempre tem atendimento rápido, nem sempre tem psiquiatra disponível e medicações, e nem sempre tem internação psiquiátrica, que as pessoas também acabam não valorizando a importância, mas em crises agudas, em que o paciente não aceita tomar medicação, está se expondo a si e a outros a riscos, a internação seria uma medida protetiva à saúde dele e à sociedade também. Quando algo assim já acontece, aí existem equipes especializadas em portadores de transtornos mentais que se envolvem em situações de... não seriam crimes, né? Seriam atos infracionais, tem outro termo que eu não recordo agora adequadamente, mas eles são avaliados de acordo com a capacidade de compreender se aquilo era certo ou era errado e com a capacidade de controlar esse impulso e evitar esse que seria visto como crime se fosse uma pessoa sem transtorno mental. Então, é uma avaliação delicada, não é só uma pessoa ter um transtorno mental e cometer algo que ela não vai ser julgada por isso. Mas existem equipes que vão avaliar, e o psiquiatra forense, que é um psiquiatra especialista em avaliação de transtornos mentais, quando tem envolvimento de situações assim, ele vai avaliar se aquele transtorno mental, naquele momento, prejudicou essa capacidade de controle ou de compreensão dessa pessoa, e aí, se teve um prejuízo, ela não deve ser presa, porque aí o que ela precisa é ser tratada. E aí esse tratamento pode ser ambulatorial ou em hospital de custódia, o que hoje também já se discute a permanência ou não dos hospitais de custódia, tem uma dificuldade grande de vaga, não existe hospital de custódia para mulheres, é um grande problema também da saúde mental, isso precisaria ser revisto, mas existe sim esse tratamento, e aí ele é diferente, ele é avaliado individualmente de acordo com essa capacidade de compreensão ou não da pessoa. Inclusive, há esse debate, né, doutora, sobre o tempo de permanência, você citou, nesses hospitais de custódia, né, porque na teoria eles seriam para que a pessoa pudesse sair de lá, talvez depois, de uma forma melhor, né, pudesse voltar à sociedade. Exatamente. O ideal é que as pessoas tenham um tratamento. E hoje em dia acaba acontecendo em muitas situações dessas, de essa pessoa, que nesse caso daí com um transtorno mental diagnosticado, ela é um paciente de saúde e não uma pessoa que vai para o sistema judiciário, ela vai ser atendida pelo sistema de saúde, ela vai para uma internação em hospital, ela vai ter... Porque ela não é uma pessoa que oferece risco para os outros pacientes, ela com esse transtorno mental tratado e estabilizado, ela é uma pessoa que não vai oferecer esses riscos, então ela pode ser tratada no sistema público de saúde regular. Hoje existem equipes para isso, é um projeto do Ministério da Saúde, cada estado tem, de acordo com cada estado, cada município vai funcionar de uma forma o fluxo, mas deveriam ter equipes implantadas para esse acompanhamento específico desses casos, para que eles recebam tratamento, não necessariamente no hospital de custódia, e que possam depois retornar à vida, e o tratamento ambulatorial, que seria o tratamento só com consultas e não necessariamente internados, mas sendo avaliados e retornando a isso quando não apresentem riscos, nem para si, nem para terceiros. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Cidade Alerta, esclarecimentos importantíssimos para o público de casa, principalmente a gente
ao ver, né, essas imagens que acabam gerando um julgamento muito grande nas redes sociais, antes mesmo que as pessoas saibam o que de fato estava acontecendo. Obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigada por esse espaço e pela divulgação dessa informação que é tão importante para a nossa sociedade.